E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem estado no meu coração no dia de hoje. Eu comecei um devocional com algumas meninas e a gente está lendo Provérbios. E o capítulo de hoje foi o capítulo 18. E tem um verso específico que falou muito comigo e eu vou ler aqui para vocês. Tá em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Essa versão que eu li agora é Nova Almeida atualizada, mas tem outras versões, como, por exemplo, a morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. E eu te faço uma pergunta, como eu tenho feito para mim no decorrer do dia. O que tem saído da minha boca? Tem saído palavras de bênçãos, palavras de gratidão, palavras de bem ou palavras de maldição? Porque a nossa língua tem poder de dar vida e de morte. E eu não quero ser pesada no que eu estou falando, né? Mas a Bíblia, ela é um instrumento para a gente conhecer mais a Deus, né? A vontade dele para nossa vida, quem ele mas também para a gente mudar, ser transformado, buscar tratar o nosso caráter, nossos pensamentos. E esse versículo, não só como esse, como muitos outros, fala o cuidado que devemos ter com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente consome. E eu te faço uma pergunta, o que você tem consumido? Quais são as coisas que você tem consumido? Será que essas coisas estão te fazendo bem? Será que as coisas que você tem falado têm sido palavras boas, palavras de bênçãos? Ou tem sido só murmurações, reclamações, pensamentos ruins? Porque tudo que a gente fala, que sai de dentro, pode trazer morte e pode trazer vida. E que essa palavra ela não venha como peso, né? Porque eu já li Provérbios algumas vezes, mas depois de tantas vezes que eu li, só hoje eu percebi e meditei, refleti o quanto quanto eu, às vezes murmuro, reclamo, às vezes sem querer, né? Às vezes é uma força de hábito, né? E a gente tem que quebrar esse ciclo, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma questão com a Enel que eu estou tendo há uns meses e essa semana tem sido um problema para mim, para meu marido. E hoje eu fiquei muito estressada mesmo. E eu pensei em reclamar, em murmurar. E teve um momento que eu até fiz. E assim, gente, eu me arrependi. Eu me prostrei aos pés do Senhor, chorei, coloquei tudo diante dele. E as coisas não estão no meu controle, né? Não depende só de mim, do meu marido, depende de terceiros. E mesmo se as pessoas têm boa vontade, às vezes não vai sair da forma que teria que sair. E tá tudo bem, né? Mas eu percebi que eu estava muito afetada por muitas coisas que têm acontecido. E eu tava começando a murmurar, tava começando a reclamar. E da minha boca ia sair palavras ruins. E palavras ruins que poderiam fazer mal pra minha vida, pro meu casamento, pro meu lar. E também palavras ruins que poderiam fazer mal pra outra pessoa, né? E a gente deve ser luz, devemos ser sal nessa terra, devemos buscar ser a semelhança de Cristo, buscar ser como Ele buscar ter o caráter dele, ter a mente totalmente transformada. E a gente pode começar com esse versículo que está em 18, 21 Provérbios. Começa a observar o que você tem falado, o que você tem pensado. E que fique essa reflexão que ficou no meu coração. Esse devocional tem falado muito comigo. A gente está lendo um capítulo por dia de Provérbios. As outras vezes que eu li um pouco mais rápido, eu lia 3, 4 capítulos por dia. E eu tô lendo... Desculpa. Tô lendo um versículo por dia e assim, tá sendo uma reflexão. Deus tem falado muito comigo em tantas atitudes, tantos pensamentos, que eu preciso mudar, que eu preciso ser transformada para transbordar Ele. E eu aconselho a vocês, quem já leu ou quem ainda não leu Provérbios, gente, é um livro que, se eu não me engano, são 31 capítulos. Deixa eu só confirmar aqui. Ou é 30 ou é 31? São 31 capítulos. Eu já li algumas vezes, mas é a primeira vez que eu leio com calma, que eu leio um capítulo por dia, né?
e Deus tem falado comigo de uma forma extraordinária. Então, assim, medite na palavra dele, leia com calma, esteja sensível à voz dele, porque ele tem muito a falar pra gente. A palavra dele tá aqui para ser lâmpada para os nossos pés, para ser luz para o nosso caminho, e que possamos buscar mais a presença dele, que possamos estar abertas e abertos para ser tratados e curados em nome de Jesus.